Oi, crianças! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vim aqui hoje muito bem acompanhada da Belinha. Vocês não conhecem ainda a Belinha. Eu vou apresentar para vocês. Essa é a Belinha. Fala oi para eles, Belinha. Que foi, Belinha? Que foi, Belinha? Cadê todo mundo? Eles estão assistindo a gente pelo YouTube. Deixa eu arrumar seu cabelinho aqui. Eles estão assistindo a gente pelo YouTube, meu bem. Você não está vendo eles, mas eles estão te vendo. E a gente vai conseguir se ver se a gente fizer um Meet. Meet, YouTube. Quanta novidade! Exatamente, amor. Muita novidade por aí. Nós estamos agora trazendo a história aqui para a escola dominical através do computador. Nós estamos na frente da tela do computador, fazendo a filmagem, e depois eles vão receber ela em casa. Bom, então eu vou dizer meu oi. Oi, crianças! Eu sou a Belinha. Eu gostaria muito de estar do lado de vocês. Você também? Eu também. Eu queria muito estar do lado deles. Então tá. Ah, vamos fazer a história aqui mesmo? Tudo bem. Tá bom então, Belinha. Vamos contar a nossa história. Hoje a nossa história conta sobre a obediência de Samuel, mas também conta da desobediência dos filhos de Eli. Eu conheço essa história. Ela é demais. Vamos lá com a gente? Vamos? Então vamos. Então, como eu estava dizendo, Belinha, nós estamos contando aqui sobre a história de Samuel. Já contamos que Ana, a mãe de Samuel, desejou ter um filho, pediu a Deus, que Deus respondeu para ela. Agora, na última aula, teve uma outra coisa que aconteceu que você não viu ainda. O Samuel, ele foi chamado por Deus no meio da noite. Sabe, Samuel, ele foi escolhido pelo Senhor para levar a mensagem para o Eli e para a nação do povo de Deus. Ele era muito querido. Sim, ele era muito querido. Ele era muito amado. Ele era amado pelo povo, ele era amado por Eli, ele era amado pelos seus pais. Sabe por quê, Belinha? Eu sei. Ele era obediente. Isso mesmo, meu amor. Ele era uma criança boazinha, ele era uma criança obediente, ele fazia tudo o que Deus mandava, inclusive o Eli tinha dois filhos e não eram nada parecidos com eles, com Samuel, você sabia? E olha só o que vai acontecer. Eli, os filhos dele e o Samuel ficavam em Siló. Aquele desenho que você está vendo menor ali, quadradinho num canto, é o desenho do tabernáculo. O tabernáculo era onde as pessoas adoravam a Deus, onde eles faziam culto, onde eles pediam perdão pelo pecado sacrificando o cordeiro, porque antes da vinda do Senhor Jesus, eles pediam perdão através do sacrifício de um cordeiro. E aí, olha só o que vai acontecer ali, Belinha. Eles estão no tabernáculo trabalhando para o Senhor. Mas sabe o que, que acontecia enquanto o Eli estava fazendo culto ao Senhor, enquanto eles estavam cuidando do culto ao Senhor? Sabe o que, que os filhos do Eli aprontavam? Eu vou contar para você e para as crianças. É muito triste. Onfini e Finéias. Sabe falar o nome deles? Tenta falar o nome deles com as crianças. Vai, crianças, falem o nome dos dois filhos de Eli, junto com a Belinha. É Ofni e Finéias. Tenta com eles.
Ofni e Finéias. Isso, viu? As crianças vão te imitar. Faz de novo para eles poderem aprender o nome dos filhos de Eli. Vai lá, fala com eles. Ofni e Finéias. Exatamente. Ofni e Finéias eram os filhos de Eli. Eles eram levitas, eles eram sacerdotes junto com o pai deles. O pai e os meninos eram da tribo de Levi. A tribo de Levi foi a tribo das 12 tribos de Israel, foi a tribo escolhida para cuidar do tabernáculo e das coisas de Deus. Mas o Eli não ensinou os filhos dele direito. Feio! E não deixou que eles, não levou eles a aprender o que deveria ser feito. Por quê? Ele tinha que estudar a lei de Moisés. Ele tinha que estudar, olha aqui, ó, a Bíblia. Ele tinha que ler as leis de Moisés, ensinando para eles o que eles deveriam fazer no culto, como eles deveriam se comportar. Mas o Eli não ensinou direito. E sabe o que o Ofni e Finéias fazia? O quê? Olha só o que eles faziam. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, mandavam os empregados deles. Lá, no momento em que as pessoas estavam fazendo o sacrifício para adorar ao Senhor, e mandava esses rapazes arrancar a melhor carne do meio das carnes do sacrifício, que eram queimadas para Deus, mandava tirar lá de dentro as melhores carnes e mandava eles entregarem para eles, porque eles eram os sacerdotes e deveriam comer daquela carne. Mas não era deles. Ele não era. Porque assim, a carne era deles depois que a gordura fosse queimada. Era isso que Deus mandava lá nas leis em Levítico. Em Levítico, ele ensinou tudo direitinho como é que eles deveriam se comportar, mas eles não aprenderam com a lei de Moisés. E aí, olha só o que aconteceu, Belinha. Eles tiravam a carne antes de queimar para Deus, e isso era pecado, porque além deles serem pessoas que estavam fazendo contra a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha mandado Moisés escrever, para que fosse obedecido exatamente, eles também mostravam que eram pessoas arrogantes e pessoas que se usavam do título deles, não para servir o povo, mas para tirar do povo o que eles queriam. Triste! Ah, era muito triste. O pecado deles não passou despercebido de Deus. Porque o pecado é um grande mal. Tem uma música muito linda do Deus me fez para a sua glória que fala assim: pecado é grande mal, terrível e mortal. Deus fica triste, tão zangado. Meu pecado é castigado. Quando eu peco, sempre me dou mal. E tem até outra parte que fala assim: mas o que é pecar? Quem pode me explicar? É não fazer como Deus quer, é desobedecer sua lei. Quando eu peco, sempre me dou mal. E eles não estavam fazendo o que Deus mandou. E eles eram pessoas especiais que deveriam fazer tudo o que Deus mandou. Entende, Belinha? O quanto essa história é triste? É triste mesmo. Muito triste. Ele não fazia nada. Ele fazia, mas não do jeito que deveria. Ele não castigava os seus filhos. Só ficava assim: vocês não deveriam fazer isso. Mas quando eles chegavam lá com a carne boa que tinha sido tirada, ele tirava proveito. Eu sei disso porque Deus manda um profeta, um homem de Deus até o Eli e falou que o que eles estavam fazendo era pecado. Deus avisou que o que eles estavam fazendo era pecado. E Deus avisou através do profeta que o Eli também estava se fazendo assim de despercebido quando chegava aquela carne boa, comia. E não era a carne que deveria ser comida, eles tinham a porção deles. Eles podiam pegar, mas depois que era oferecida a gordura para o Senhor. Mas eles não fizeram. Que dureza! Ah, pecado é tão terrível. É terrível, terrível.
Eu concordo com você. E sabe o que vai acontecer aqui? Aí vem aquela parte de Samuel, que Samuel foi chamado no meio da noite. Lembra que eu contei, que eu falei para você que eu já contei para as crianças? Vamos ver o que aconteceu? Na aula passada, eu contei, Belinha, que o Samuel acordou 3 vezes achando que era o Eli que estava chamando ele no meio da noite. Samuel, Samuel. E não era o Eli. Não, não era. Era Deus. Era Deus chamando. E aí o Eli percebeu e falou: Olha, quando chamar você de novo, fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi isso que ele fez. Quando Deus o chamou pela quarta vez, o Samuel estava lá prontinho para poder ouvir o que Deus tinha para falar. E aí Deus falou tudo, tudo que estava acontecendo na casa de Eli. Deus contou para o Samuel e falou que ele iria castigar a família de Eli, porque o Eli já tinha sido avisado e não fez nada para mudar. Quando a gente não se arrepende do pecado da gente, a coisa fica muito, muito, muito complicada. E aí, quando Deus falou com Samuel, Samuel escutou tudo. E no outro dia de manhã. No outro dia de manhã, o Samuel ficou quieto? Não. Samuel contou tudo para Eli. Eli aproximou-se de Samuel logo de manhã e falou assim: Ai, esse cabelinho seu tá bem na frente aqui, deixa eu tirar ele para cá. Aí, pronto. O Samuel pegou e virou e falou assim: Que foi? Obrigada. De nada. O Samuel pegou e falou assim, contou tudo, 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 tudo que Deus tinha falado para ele no meio da noite. E o Eli, sabe o que o Eli falou? Que seja feito conforme Deus quer. Porque Deus falou que iria pesar a mão e nenhum homem mais da família de Eli ia ser sacerdote. E a coisa vai ficar difícil. Os filisteus vieram guerrear contra o povo de Israel. E aí, o povo de Israel pegou e depois de uma derrota contra os filisteus, chegaram aos 2 filhos do Eli, o Ofni e Finéias, e falaram: levem a arca da aliança, porque ela nos dará a vitória. Não era a arca da aliança que dava a vitória, era o Senhor. Sim, era o Senhor que dava a vitória. Parabéns, parabéns, Belinha. Muito bem. Não era o objeto. Olha, eu tenho aqui uma miniatura da Arca da Aliança. Eu vou tentar mostrar para vocês. Espera aí que eu estou pegando melhor aqui, ó. Uma miniatura da Arca da Aliança. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Era um baú, uma arca enorme, feita de ouro, coberta de ouro, de madeira, feita de ouro. E aqui, ó, na tampa tinha os 2 anjos, os querubins, um de frente para o outro. E era aqui que era derramado o sangue do sacrifício, pedindo perdão pelo pecado. E a arca era levada por umas varetas assim, e dentro dela tinha a tábua dos 10 mandamentos, tinha uma porção do maná e tinha também a vara de Arão que floresceu para mostrar que os levitas eram pessoas que deveriam continuar cuidando da casa de Deus. Que legal! E aí? E aí que eles levaram a arca. Só que no meio da bagunça, no meio da guerra, sabe o que aconteceu? Eles perderam de novo, porque Deus não ia abençoar só porque levaram a arca. Eles tinham que estar pedindo perdão para Deus pelos seus pecados e reconhecendo que é Deus quem cuida. E aí, além de levarem a derrota, ainda perderam a arca de Deus, que foi levada pelos filisteus, foi levada, capturada como um despojo de guerra, levada para o local onde os filisteus moravam. Coisa horrível, que tristeza! Com certeza era muito triste. E tem mais, Belinha. Quando isso aconteceu, você sabe quem que morreu no meio da guerra porque estava lá no meio da batalha? Ofni e Finéias. Pecado é grande mal, terrível e mortal. Exatamente, o pecado é terrível e mortal. É,
pecado é uma coisa para entristecer a gente, Belinha. E quando eles foram contar para o Eli já estava bem gordão, bem velhão. Ele caiu para trás, bateu o pescoço e morreu também. Nossa, morreu todo mundo. Morreu o Eli, morreu seus filhos. Quem vai cuidar da casa de Deus agora? Por incrível que pareça, Samuel. Samuel que vai cuidar da casa de Deus. Olha lá, Belinha, que cena mais triste. O povo chorando a morte dos dois filhos de Eli e do próprio Eli. Mas o menino Samuel ficou lá no templo, continuou cuidando da casa de Deus. E quando ele cresceu, conforme ele foi crescendo, ele foi trabalhando cada vez mais como uma pessoa que não só cuidava da casa de Deus, mas cuidava do povo de Deus. Lembra que eu falei também que ele estava aprendendo tudo na casa de Deus? Ele aprendeu a lei de Deus e ele ensinou o povo. E ele continuou porque ele era um menino obediente. Crianças, eu posso falar com vocês? Pode falar com eles, Belinha. Nós temos que aprender a ser obedientes. Isso mesmo, Belinha. Temos que aprender que Deus quer que nós sejamos obedientes e usemos a obediência para glorificar seu nome. Muito diferente do Ofni e Finéias, né? Que não glorificaram a Deus mesmo sendo sacerdotes. Já Samuel glorificou o Senhor. Crianças, é isso que a Belinha falou. Nós temos que glorificar a Deus sendo obedientes. Você tem sido obediente a seu papai e sua mamãe? Tem sido obediente à vontade de Deus que está escrito na sua palavra? Leia, conheça e seja obediente. No próximo slide, eu vou ensinar para vocês um cântico bem legal e vou também dar a tarefinha da semana, tá bom? Dá tchau para eles, Belinha! Ah! Tchau! Tchau, crianças! Vou sentir saudade! Beijo, crianças! Foi muito bom estar com vocês. Tchau!